Oi, tudo bem com vocês, pessoal do oitavo ano? Eu espero que sim. Sejam muito bem-vindos e bem-vindas. Eu sou o professor Sérgio e hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre os jogos pré-desportivos e o universo lúdico. Vamos lá? Gosto muito desse assunto. Mas antes da gente realmente ir de cabeça para esse assunto, eu gostaria de fazer algumas perguntinhas para vocês. O que para vocês é um jogo lúdico? Aliás, o que para vocês é um jogo pré-desportivo? De que maneira os jogos lúdicos e pré-desportivos podem ser realizados na aula de educação física? São questões aí que a gente pode pensar e ir desenrolando enquanto a gente conversa. A palavra lúdico, ou lúdica, vem do ludus, que remete necessariamente aí no seu significado aos jogos, à diversão. Quando nós associamos essas palavras ao ambiente escolar, trazemos isso para a escola, lúdico está completamente ligado aí à aprendizagem que acontece enquanto nós jogamos, enquanto nós brincamos. Então não é o brincar por brincar apenas, certo? Os jogos lúdicos estão diretamente associados ao processo de aprendizagem que está relacionado aí ao jogo. Nós aprendemos jogando e se divertindo ao mesmo tempo. Por isso, é uma aprendizagem muito mais significativa. Quando você se diverte e aprende, evidente que demora mais tempo para você aí se esquecer daquilo que aprendeu. É claro, né? Então, nos universos dos jogos lúdicos, nós podemos falar dos jogos de mesa, dos jogos de tabuleiro e também, é claro, dos jogos pré-desportivos. Como o nome propõe, jogos pré-desportivos, tudo aquilo que é pré significa anterior ou aquilo que vem antes. Portanto, os jogos pré-desportivos são aqueles que, antes de efetivamente se colocarem na prática esportiva, são vivenciados de maneira aí a contemplar alguns fundamentos daquele esporte, só que num outro ambiente de regras e dinâmica de jogo. Os jogos pré-desportivos, em geral, têm algumas características. Vamos observar alguma delas? Bom, pessoal, então, em geral, os jogos pré-desportivos apresentam algumas características, como, por exemplo, a utilização de uma bola ou objeto similar, a definição de um espaço de jogo, presença de parceiros com os quais se joga, presença de adversários também a existência de objetivos, alvos a acertar, metas a atacar e a defender, ou pontos a conquistar, etc. Bem como a obediência a um conjunto de regras específicas. Nos jogos pré-desportivos, como nós dissemos, eles não são efetivamente um esporte. Mas não é porque eles não são um esporte que eles não têm de regras ou sistemas próprios, E existem alguns elementos que interferem na dinâmica desses jogos. Esses elementos são, por exemplo, a estratégia e a tática. Vamos conhecer um pouquinho mais sobre os conceitos de estratégia e tática? Vamos então falar um pouquinho sobre os conceitos de estratégia e tática. Estratégia, em geral, se refere, é entendida como o planejamento das ações a serem realizadas para atingir objetivos específicos. Claro que a estratégia pode, ser modificada dentro do ambiente que foi estabelecida durante o jogo, se precisamos atacar ou defender. Agora, a tática pode ser compreendida como um conjunto de procedimentos a serem executados para que os objetivos estabelecidos na estratégia sejam atingidos. A diferença entre ambos pode ser sintetizada assim: a estratégia é uma ferramenta de planejamento e a tática é a execução, ou seja, como fazer. É isso, pessoal. Os jogos pré-desportivos, por mais que eles sejam jogos com regras e definições próprias aí da dinâmica do jogo, os jogos pré-desportivos, eles necessitam da flexibilização das regras, quero dizer, até para que se mantenha o caráter lúdico, ou seja, se eu estou aprendendo uma habilidade, certo? E não estou me divertindo porque determinada regra impede que eu execute aquela habilidade que eu ainda estou aprendendo,
eu passo a ter um desinteresse. E aí o caráter lúdico foi por água abaixo. Dessa maneira, as regras dos jogos pré-desportivos devem ser adaptáveis, é claro, à realidade do indivíduo e do grupo, para que eles realmente funcionem, né, como ponte no processo aí de aprendizagem dos grandes jogos, dos jogos esportivos, né, efetivamente dos esportes, com regras fixas. É claro que eu imagino que vocês já devam ter identificado essa relação com os jogos pré-desportivos e esportes quando nós citamos, por exemplo, o handball e a relação de seus jogos pré-desportivos vinculados aí à dinâmica de um jogo que nós conhecemos como queimada. E aí nós sabemos, né, que para queimada existem diferentes tipos de nomes, diferentes tipos de regras e disposições dinâmicas do jogo, certo? Bora conhecer um pouquinho mais sobre esses jogos pré-desportivos? Bom, gente, os jogos a seguir, então, eles contêm algumas regrinhas, tá? Então, preciso que vocês se atentem. Gente, no jogo do base 4, claro que esse jogo detém de diferentes regras, mas passaremos aqui sobre algumas que são mais comuns. Pessoal, o jogo do base 4 é composto aí por um campo quadrilátero, e aí esse campo, é claro, pode ser da dimensão que vocês tiverem à disposição, uma quadra poliesportiva, um gramado ou um campo de areia, por exemplo. Em cada vértice do quadrilátero deverá ser colocada uma base, que pode ser aí representada por um arco ou um círculo desenhado com giz, por exemplo. As equipes serão divididas em duas. Uma ataca e a outra defende. Como vocês podem observar, os atacantes aí estão representados pelos pontinhos vermelhos e os defensores pelas estrelas amarelas. O sentido do ataque é justamente a direção em que as setinhas apontam, certo? Lembrando aí que o atacante está na extremidade esquerda do quadrilátero. Os arremessadores podem ser revezados. O arremessador rola uma bola rasteira e o primeiro atacante tenta chutar essa bola mais longe possível. Enquanto o time defensor tenta resgatar a bola, aquele que atacou vai tentar percorrer a primeira, segunda, terceira e quarta base, por isso base 4, certo? Enquanto o atacante tenta percorrer as 4 bases, a equipe adversária, a equipe defensora, tenta impedi-lo, é claro, e pode fazer isso de 2 maneiras. A primeira é recuperando a bola e tentando acertar o adversário, queimando-o, por exemplo. E a segunda é levar a bola até a base em que não foi conquistada pelo atacante. Dessa maneira, ele cessa a tentativa do atacante. O atacante pode ter 1, 2 ou 3 chances, ou strike, como é conhecido no beisebol, né? Bom, aí, dessa forma, feito o primeiro ataque, vocês podem definir, então, né, a quantidade de tentativas dos ataques. Será aí trocado também o atacante e o arremessador. Aquela equipe que depois de revezarem as funções, ou seja, quem atacou posteriormente irá defender e quem começou defendendo posteriormente irá atacando, a equipe que somar mais pontos sai vencedora do jogo. Ah, pessoal, as bolas utilizadas podem ser uma bola murcha, né? Se for, por exemplo, realizada no local não tão grande, ou, dependendo do espaço e da familiaridade daqueles que estão jogando, pode ser utilizada também uma bola de borracha, para que as distâncias maiores sejam também aí experimentadas. Bom, pessoal, vamos falar um pouquinho agora do outro jogo, do pé na tábua. Algumas estratégias e táticas elaboradas nas práticas do base 4 também podem ser utilizadas nesse jogo, no pé na tábua. Precisamos, então, também organizar em 2 equipes a turma, definindo em primeiro momento, né, uma equipe atacante e uma defensora. A equipe que defende deve espalhar um conjunto de garrafas PET
de 2 litros por volta de 10 ou 15 garrafas, enfim, dependendo da quantidade da nossa turma, né? Pelo espaço físico disponível, dentro da quadra ou em uma parte plana na grama, por exemplo. E em seguida, distribuir todos os integrantes em volta dessas garrafas, formando uma espécie de círculo ao redor dos objetos. Na equipe atacante, um aluno por vez deve chutar a bola para frente da linha demarcada. Utilizar uma marcação, é claro, aí na quadra semelhante ao jogo do base 4, por exemplo. Após chutar, o competidor deve correr e derrubar as garrafas, sempre com as mãos. As que forem derrubadas com os pés ou com a bola não devem ser contadas. Por isso precisamos, inclusive, de alguém que supervisione isso. Pode ser o professor ou pode ser um aluno ou uma aluna também. A equipe que defende, por sua vez, deve correr atrás da bola, pegá-la e acertá-la no aluno que está derrubando as garrafas. Quando for acertado, esse aluno termina sua participação e conta quantas garrafas derrubou. A equipe defensora levanta as garrafas derrubadas e o outro aluno aí da equipe atacante, o próximo, reinicia o jogo, chutando a bola lançada mais uma vez. Após todos chutarem, será contado o total de garrafas que a equipe derrubou. Em seguida, na sequência, os atacantes são trocados pelos defensores até todos chutarem. Todos das duas equipes, é claro. Ganha então a equipe que derrubar mais garrafas. Bom, pessoal, demais esses jogos, né? Vocês conseguem perceber a importância deles no ambiente escolar? Eles contribuem muito, por exemplo, para o envolvimento da turma, né? Quando a gente batalha junto. Batalhar no sentido mais fair play possível, mais justo possível, né? Quando nós temos um objetivo que é compartilhado em coletivo, quando nós atingimos esse objetivo, é muito gostoso, né? E aí nós temos realmente a formação de um time, de uma família, por dizer assim. Então, esses jogos contribuem muito para a construção do envolvimento da turma, ao mesmo tempo que eles permitem que meninos e meninas disputem em condições de igualdade, né, o espaço, as regras, as conquistas, as frustrações que também fazem parte. Os jogos pré-desportivos são de extrema importância para o nosso desenvolvimento. Bom, depois de que nós conversamos sobre tudo isso, eu gostaria de convidá-los, convidar vocês, para que nos acompanhem no nosso vídeo atividade. E lá a gente vai falar um pouquinho mais sobre as possibilidades de construção, de autoria desses jogos, por que não, dos jogos pré-desportivos. Tá certo? Espero que vocês tenham entendido a importância de falar de ludicidade dos jogos lúdicos e pré-desportivos, nessa relação, nessa correlação entre eles. E até mais, pessoal. Até a próxima. Um abraço. Se cuidem e se protejam.